Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Antes de começar, só vou falar para vocês darem uma olhadinha na lojaassombrada.com.br e não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo, ok? Não se esqueçam do like e entrem na Loja Assombrada, beleza? Vamos então já de cara assim começar com os relatos de hoje desta coletânea. E o primeiro relato é o mistério da mulher sem altura. Como assim? A mulher sem altura? Né? Alguma coisa assim? Vamos ver o que acontece aqui. Essa história foi relatada a mim pela minha mãe. E toda vez que ela conta, é uma moça que nos conta, tá? Toda vez que ela conta, se arrepia toda. Aconteceu com a minha tia Miranda, os nomes estão todos trocados, ok? Aconteceu com a minha tia Miranda e com a minha mãe, Zara, há uns 30 anos. Zara morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com os meus avós e minhas outras tias. Minha avó Lourdes teve 6 filhos. Lourdes sempre dizia: nunca abra a porta sem perguntar quem é, pois você não sabe se quem está chamando é vivo ou morto. Ah, entendi. Mas alguém bate na porta, você já fica assim, é vivo ou é morto? Você quer vivo ou você quer morto? Meu Deus, eu já fico muito tensa. Qualquer batidinha na porta fica tensa. Enfim, mas ela não está bem, assim, de toda errada, né? Ainda mais naquelas épocas. Mas continuando aqui. Naquela época, meu avô benzia as pessoas e minhas tias herdaram alguns dons, como premonição, vidência, etc. Era uma noite bem tranquila, escura e agradável. Minha avó Lourdes preparava o jantar, quando ouviram uma pessoa bater na porta da sala. Lourdes olhou para Miranda e disse: não abra a porta! Mas como Miranda sempre foi muito teimosa e gostava de desafiar o desconhecido, ela foi em direção à porta e chamou Zara para ir junto com ela. Chegando lá, Miranda abriu a porta e se deparou com a imagem mais assustadora da vida dela. Era uma mulher enorme, tão grande que elas não conseguiam ver a cabeça dessa mulher. Apenas os cabelos negros, que também eram enormes, chegando a arrastar no chão. Ela usava um vestido branco e bem sujo, daqueles de época, e tinha uma respiração bem ofegante, como se tivesse corrido muito para chegar até ali. Miranda e Zara congelaram na hora. Foi quando minha avó Lourdes se aproximou e disse: se for por bem, fique. Se for por mal, vá embora. Nessa casa servimos a Deus. E fechou a porta, fazendo um barulho enorme. Depois disso, Lourdes deu um esporro nas duas e disse que nunca mais era para abrir a porta sem perguntar quem é, pois os espíritos perdidos fazem isso, na esperança de entrar nas casas. Eles batem nas portas. Depois desse acontecimento, essa mulher, se é que podemos chamá-la assim, nunca mais apareceu. Mas peraí, por que o título do relato é A Mulher Sem Altura? Será que é porque, não dava pra ver a altura que ela tinha? Não dava nem pra ver a cabeça, só via que era uma mulher, que era o começo de uma mulher, você não sabia onde ela ia parar, e os cabelos desse... Gente do céu, minha mãe conta uma vez que no sítio, bateram na porta, da sala, aí eles correram lá atender, naturalmente, né, uma coisa instintiva, bateu na porta, você vai atender. Criança, minha avó estava fazendo a janta também, se não me engano, e aí ela abriu, não tinha ninguém. Fecharam a porta, ok. Aí de repente bateu já na porta da cozinha. Aí a criançada foi lá e abriu a porta da cozinha e não tinha ninguém. E aí minha mãe pensou que era o primo dela que estava fazendo gracinha, e aí quis sair em volta da casa para dar uma volta para pegar ele. Mas aí minha avó acho que já pegou a situação e falou: fecha as portas e fica quietinha aqui dentro de casa, né? Isso daí pode não ser dessa terra, não. E realmente, eu não era o primo, não tinha ninguém em volta da casa. Bateu aqui, bateu lá e não tinha ninguém. Agora, eu não sei se depois ficaram sabendo que alguém morreu, porque dizem que isso é aviso de morte também. Bom,
Próximo relato. O short sumiu, talvez 7 além. É uma moça que nos conta. Em um domingo, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Beleza. Em um domingo, perto do Dia das Bruxas, em 2017, eu e meu noivo fomos para um parque de diversões. Antes de ir, fomos arrumar nossas mochilas para levar roupas, comida, água, essas coisas. O tempo não estava tão ensolarado e quente, então, por isso, meu noivo vestiu uma calça comprida e colocamos uns shorts jeans na mochila dele, caso saísse o sol. Ao chegar no parque e ficar um tempo por lá, sentimos muito calor, pois o sol ficou bem forte, então ele foi se trocar no banheiro e colocar os seus shorts. Porém, quando ele abriu a mochila, não encontrou os shorts dentro da bolsa. Ele jura que colocou lá, pois na bolsa ele só levou o short e uma garrafa d'água. E ao chegar no parque, ele abriu a bolsa ainda para tomar água e viu o short lá dentro. Pois bem, falei que ele estava louco e que havia deixado o short em cima da cama. Ao chegar em casa, tomamos banho, jantamos e nem lembramos de procurar e ver se realmente o short estava lá. Foi quando, na hora de dormir, ele me disse: "Viu? Você não disse que eu tinha deixado o short em cima da cama?" E eu disse: "Sim, senão estava na bolsa, né? Só poderia estar em cima da cama." Tínhamos acabado de nos mudar. Havia uma semana. Não tinha tanta bagunça no quarto, nem coisas jogadas, pois estava tudo em caixas ainda. E foi nesse momento que ficamos procurando o bendito short jeans dele. Procuramos dentro da cama box, atrás do guarda-roupas, nas caixas, dentro do carro, debaixo do banco, no porta-malas, procuramos até. E ele jura que havia levado shorts dentro da bolsa, pois ela estava pesada até. Um short jeans tem um certo peso e ele não tirou a mochila das costas em momento algum, somente quando ele foi trocar de roupa e não encontrou o short. Por fim, depois de um mês, trocamos o quarto em que estávamos para o do lado, que achávamos que estava um pouco maior para as nossas coisas. E ao trocar tudo de um quarto para o outro, não conseguimos mais achar os shorts. Ele simplesmente sumiu. E até então, tentávamos achar alguma explicação para nós mesmos, sabe? Ah, caiu dentro do carro, caiu no chão na hora de pegar a água, deixou no banheiro do parque, sendo que ele não havia aberto a mochila antes de pegar os shorts. E nada. O short sumiu, o short desapareceu. Certo dia, saí do banho e olhei no chão, perto da cama. E adivinha, gente? Lá estava o shorts, jogado ao lado da cama, no nosso quarto novo. Morávamos só nós dois no apartamento. Ele estava trabalhando. No princípio, pensei que ele que tinha colocado shorts lá antes de trabalhar. Ou a arrumadeira, que tinha ido no dia anterior. Que talvez ela tivesse encontrado o short colocado ali, tipo, no chão, ao lado da cama. Mas era o chão do lado que eu dormia. Eu acordei, andei por ali o dia todo e não tinha shorts nenhum, gente. Meu noivo disse que nem esperava encontrar mais esse bendito short. Não foi ele que colocou lá, nem a arrumadeira. Fiquei tentando achar alguma explicação até hoje. Até eu ver os relatos de 7 além, ou sei lá, foi nesse momento que eu senti um arrepio. E lembrei na hora desses shorts. Gente, essas coisas acontecem. Se é 7 além, eu não sei. Mas que essas coisas somem e depois aparecem. Esse lance do short foi parecido com o lance do celular que aconteceu com a minha mãe, com o Vitório, com as crianças. Inclusive foi esse celular aqui, ó, né, que tá assim. Agora ele já parou de funcionar, né? Ele tá todo quebrado. Aqui ele parou de funcionar. Mas era esse celular aqui que tava com as crianças e na hora de deitar, eles tinham tomado banho e tal. Minha mãe tava procurando o celular
pra dar pro Vitória assistir, não encontrava em lugar nenhum. Ela chegou até a me mandar uma mensagem, falou: Ana, eu não acho esse celular, eu já não sei mais onde procurar. Ainda eu falei: dá uma olhada na calçada, porque uma vez o Vitório catou o meu celular e jogou na calçada de casa. A sorte que uma mulher passou, me chamou assim e falou: ah, moço, eu encontrei aqui. Tipo, ah, muito obrigada. E ela me deu, porque eu não ia fazer ideia de que meu celular ia estar na calçada de casa. Ele pegou e tipo, pum, jogou pra fora do portão. Aí eu falei: olha na calçada, mãe. Ela foi, olhou, não tinha nada. Não tava lá. Eu falei: oh, se tava na calçada, alguém pode ter pego já também, né? Então não sei. Sei que ela não sabia mais onde procurar. Aí as crianças deitaram lá na cama, ela foi preparar o leitinho do Vitório na cozinha. Tudo já estava fechado, todo mundo já tinha procurado, meu pai já estava dormindo faz tempo. Aí tudo fechado. Ela falou: quer saber, eu vou dar mais uma olhadinha ali fora, nos vasos de plantas, sabe? Apesar que ela já tinha olhado, mas falou: vou olhar, sei lá, dentro do canteiro de plantas e tal. Quando ela abriu a porta da cozinha, o celular estava no chão, na frente da porta da cozinha. Tipo, colocado ali. Na hora ela falou: meu Deus, como? Como? A gente acabou de olhar em tudo, não tinha ninguém lá. Quem colocou esse celular ali? Tipo, primeiro, como sumiu e como voltou? Então, gente, tem um mistério aí. Alguma coisa acontece, não tem explicação do lado de cá. Agora, só não sei se é um espírito que esconde o celular, faz uma gracinha e depois devolve, se é o saci, se são os gnomos, se é alguém tirando com a nossa cara, se é alguém que leva pro lado de lá para poder usar e depois devolve. Pelo menos devolve, né? Muito obrigada por devolver. Tem coisas que somem e nunca mais aparecem, outras aparecem rápido, né? Tipo, foi assim, mas aparecem em lugares. Gente, então alguma coisa acontece mesmo, desmaterialização, materialização, não sei se vai para outra dimensão, para sete além, sei lá o quê. Oi, Rabin, o que você quer? Eu quero sair. Quer? Então eu vou lá abrir para você, porque ele não vai me dar paz, gente. Deixa eu abrir para ele só um minuto. Vem, Rabin. Agora a gente pode continuar. E vamos pro próximo relato, então. Se alguém tem alguma história nesse sentido aí de alguma coisa que sumiu inexplicavelmente e reapareceu inexplicavelmente ou nunca mais apareceu, manda pra gente. Agora, próximo relato. Meu amigo veio me avisar de sua morte? É uma moça que nos conta também. Em dezembro de 2018, fui trabalhar como acompanhante de um paciente em um hospital. Eu e ele, o paciente, nos conhecemos lá no hospital mesmo. Ele já estava internado quando me contrataram. Fui contratada para ficar durante o dia, mas com o passar do tempo, revezava com o filho dele que ficava à noite. Ele estava internado no pré-operatório, pois faria 4 pontos de safena. Ele era um senhor já, que completou 73 anos no dia de Ano Novo e gostava muito de um churrasco entre família e amigos. Nesse período em que ficamos morando no hospital, nos aproximamos muito, pois apesar da diferença de idade entre nós, brincávamos, ríamos e passeávamos muito dentro do hospital. Ele era o paciente mais alegre da ala B e o quarto mais barulhento era o nosso. Estávamos sempre rindo, nem parecia que era um hospital. Todos os pacientes da ala B estavam em pré-operatório. Ele tinha muita vontade de ficar bem logo e voltar para casa. Na véspera do Ano Novo, ele lamentou não estar em casa e eu disse: isso é só um período. No próximo ano, nessa data, o senhor estará em casa com a sua família. Porém, algo dentro de mim dizia que não. E eu pensava: deve ser coisa da minha cabeça, pois aparentemente ele era o paciente mais saudável dali. Chegou o dia da cirurgia, nos despedimos, ele foi operado, teve 3 paradas cardíacas e entrou em coma. Nesse período fiquei em casa e uma noite, não sei a hora, acordei com alguém puxando o meu dedão do pé. Olhei e não vi ninguém, mas sentia alguém, depois de acordada.
senti alguém apenas segurando o meu pé. Eu não senti medo, apenas disse: me deixa, que eu quero dormir. E aquilo me deixou dormir. Acordei às 6 da manhã com o celular chamando. Atendi e era a filha dele, me avisando que ele havia falecido nas primeiras horas daquele dia. Será que o puxão no meu dedo era o meu amigo me avisando de sua morte? Mas como, se ele não sabia onde eu moro? Tenho saudades dele e hoje acordei às 4 horas da manhã e não consegui mais dormir, me lembrando dele. Dedico esse relato ao meu amigo meninão, como eu o chamava carinhosamente. Ele me chamava de Sombra, pois eu estava sempre do seu lado. Que legal, né? Não é legal, mas assim... Esqueci o que eu ia falar, gente. A questão de ele não sabia onde eu moro. Mas eu acho que não tem essa de não saber. Eu acho que quando ele já está do lado de lá, vem por outro tipo de ligação, eu acho, mais espiritual, mental, não sei, alguma coisa assim. Não por orientação física de endereço, eu acho. Tá? Mas então aqui, ó, relato dedicado ao amigo meninão dela. Próxima história. Sandy Júnior do Além. Vamos ver, é uma moça que nos conta. Eu trabalho na parte de emergência em um hospital infantil. Esse relato eu ouvi da minha colega, numa dessas madrugadas de plantão. Ela conta que tem 2 sobrinhos, uma moça de 13 anos e um rapaz de 15, que moram no interior do Amapá, e que ambos eram fãs de Sandy Júnior. Mas aquele fanatismo era demais. Quando eles vinham para a cidade, compravam tudo que eles viam de Sandy Júnior. Eles então conseguiram um pôster de tamanho original da dupla e pregaram no quarto onde ambos dormiam. No interior, as casas são de madeira e as portas estavam por ser colocadas ainda. Então a mãe colocou cortinas onde futuramente teriam portas. Simplesmente, numa noite, a menina sentiu um arrepio. Quando ela percebeu, um vento levantou parte da cortina e ela pôde ver e ouvir, por debaixo de holofotes e luzes coloridas, a Sandy e o Júnior na humilde sala da casa deles. E eles estavam cantando: vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Conta ela que a menina ficou apavorada, pois a Sandy a chamava para cantar na sala com ela. Então ela criou coragem de onde não tinha e foi para a cama do irmão. E chamava: mano, acorda, olha quem tá na sala. E ele respondeu: cala a boca, pelo menos finge que tá dormindo, porque eu também tô vendo tudo. Pela manhã, contaram tudo aos pais. Resultado, eles, devido a esse fato, de vez em quando vêm a Macapá para fazer consultas psiquiátricas. Minha colega diz que a irmã dela pegou os pôsteres e os CDs e tacou fogo no que pôde. Bom, as aparições pararam, mas até hoje os sobrinhos fazem uso de controlados. Eu, hein? Não, mas peraí. Então, é possível surtar junto? Né? Porque assim, tudo bem, eles eram fanáticos pelo que ela disse. Então talvez como eles eram tão vidrados, isso pode ter feito com que eles tenham tido essa visão, né? Mas foi só essa visão ou foram várias outras aparições? Porque aqui ela fala as aparições. Foi uma vez só? Não foi só uma? Eles passaram a ver Sandy Júnior por todo lugar ou não? Foi só essa vez? Mas aí os dois estavam vendo. Mas eles ficaram apavorados. Não era uma coisa que eles desejaram muito ali, não. Porque eles, meu Deus, você tá aqui agora. Podia ir lá, né? Falou: ai, gente, você está aqui, eu vou aproveitar, sei lá. Não, eles, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, não é? Será que
alguém, algum tipo de espírito, não sei, se aproveitou disso e começou a querer atrair, perturbar, não sei, de alguma forma? Ou será que eles acabaram criando, de tão fanáticos em cima daquilo, acabaram criando uma forma pensamento, ou duas, Sandy e Júnior, criaram uma forma pensamento, será ali? E o que será, gente? Alguém pode explicar? Ou eles realmente, se começarem no psiquiatra e deu o remédio controlado, mas pros dois, junto, acontece isso, gente? Bom, não sei, se alguém tiver uma explicação, deixa aqui embaixo. Com respeito, tá bom? Próxima história. O colega de trabalho do meu pai fez macumba pra ele. Ah, como se fosse novidade essas coisas. Infelizmente, no Maledito. Gol do São Paulo. Vamos lá. É um moço que nos conta. Venho compartilhar uma experiência vivida por mim e meus familiares. Somos todos testemunhas disso. Não tenho certeza da data, mas é coisa de 50 anos atrás. Meus pais moravam de aluguel com os meus 3 irmãos mais velhos. Eu ainda não era nascido. Eles contam que meu pai trabalhava como motorista de uma empresa de entregas e era um dos empregados mais empenhados. Com isso, ele tinha a confiança do patrão e sempre recebia os caminhões mais novos para trabalhar. Tudo ia correndo normalmente, como qualquer outro emprego. Até que o meu pai começou a ficar doente. Gradualmente ele ficou fraco, perdeu peso e desenvolveu a doença hanseníase, a antiga lepra. Passaram-se dias e o quadro de saúde do meu pai só piorava. Minha mãe conta que na hora das refeições os presentes sentiam nojo de comer junto a meu pai, porque seu corpo estava cheio de machucados e acabavam até cheirando mal. Até que alguém disse aos meus familiares que podia se tratar de macumba e indicaram uma macumbeira para eles tirarem a dúvida. Meus pais foram nessa mulher que mexia com isso e ela disse que era mesmo uma macumba e que foi feita por alguém próximo ao meu pai. Meu pai sempre me contava essa história resumida, mas a minha mãe completava, dizendo que a tal macumbeira fez trabalhos para anular o que foi feito. Na beira de uma rodovia, à meia-noite, a mulher banhou o meu pai nu com especiarias e bifes de carne cru, esfregando nos machucados dele. Depois disso, ela levou meu pai à porta do cemitério e mandou ele pular o muro, procurar uma determinada cruz no fundo do cemitério e colocar um sapo com a boca costurada lá, que ela tinha preparado previamente. Tadinho do sapo, gente. Não me recordo ao certo o que havia na boca do sapo, mas me lembro do testemunho do meu pai, dizendo que ao pular o muro e cair no chão, parecia que a carne do corpo dele ia despencar dos ossos. Ele seguiu as instruções da mulher e ela ainda o alertou que o responsável pelo mal que ele sofreu seria identificado por uma coceira embaixo do umbigo. Assim os dias se passaram. Minha mãe conta que ele foi se recuperando, rápido até. Seus machucados sararam e não surgiram mais. Digo de passagem que a pele do meu pai, até o fim da vida dele, permaneceu com aspecto ressecado. Então, meu pai voltou ao trabalho e foi recebido pelos colegas. Entretanto, um deles se queixava que estava com uma coceira insistente embaixo do umbigo, abaixo do umbigo. Meu pai, que sempre foi uma pessoa curta e grossa, gritou entre todos, segundo ele: "Isso é a macumba que você fez para mim." Essa foi a história de família que tive vontade de compartilhar com seus inscritos após descobrir o canal e conhecer as histórias assombradas sobre macumba. Então resolvi desenterrar esse relato da família. Muito obrigada por ler a minha história. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, sim, voltou para ele, não sei o que a mulher fez, mas ela desfez o que foi feito para ele, porque pelo jeito isso só ia se agravar. Ainda bem que ele conseguiu uma ajuda rápido. Próximo e último relato desta coletânea.
O nome dela não estava na lista da morte. Nomes trocados, e é uma moça que nos conta. Isso aconteceu com a minha irmã, Lisandra. Em meados do ano de 1996, minha irmã ficou muito doente. Ela, que sempre teve muito fluxo menstrual, passou a ter verdadeiras hemorragias na época da menstruação. Um certo dia, ela ficou tão mal que teve que ser internada. E lá, os exames mostraram que, por causa de um mioma, ela havia perdido muito sangue. Estava com uma anemia tão forte que poderia morrer. Por isso, ela precisou ficar internada por 19 dias para se recuperar e posteriormente fazer a cirurgia de retirada do mioma. No hospital funcionava também uma maternidade, mas a minha irmã ficou em outra ala. Nos primeiros dias de internação, as companheiras de quarto de Lisandra eram umas 5 senhoras idosas, já um pouco debilitadas. Numa certa noite, Lisandra estava dormindo e sonhou com uma equipe em que todos vestiam branco. Ela observou o jeito bem altivo de um dos homens e também a beleza dele. Ela o descreve como alto, de cabelos castanhos, nariz afilado e com jeito de importante. Eles passaram em todas as camas e quando eles já estavam se dirigindo para a saída do quarto, uma das enfermeiras perguntou para o homem: "E ela? O senhor não vai na cama dela?" E apontou para minha irmã. O homem então olhou para minha irmã e disse: "Ela não. Eu nem sei o nome dela. Ela não está na lista." Minha irmã disse que acordou nesse momento, falando o próprio nome. Os dias foram passando e o que aconteceu? Todas aquelas senhoras do quarto que foram atendidas por aquela equipe morreram. Só a minha mãe sobreviveu. Ela fez a cirurgia e está viva para contar esse relato. Naquela época, nós não tínhamos ideia do que era uma equipe médica espiritual. Em 2004, ano que a minha mãe faleceu, ela teve uma experiência com uma dessas equipes também. Só muito tempo depois, lemos sobre o assunto e compreendemos o trabalho dessas equipes espirituais em hospitais. Eles, os profissionais da saúde do outro lado, trabalham muito também. Que legal, que interessante. Gente, então, as 5 mulheres, sei lá, aquele monte de senhora, tudo faleceu? E o nome dela não estava na lista, essa daqui. Gente, o negócio é organizado ainda. Nesse caso, eles estavam passando para recolher, então, algo do tipo? Mas a gente já viu várias histórias aqui dessas equipes espirituais que entram aí nos hospitais, fazem atendimento e tudo mais. Muito interessante. Se você tem um relato desse tipo, manda pra gente também. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!